Olá, pessoal dos sextos anos. A nossa aula de hoje será sobre o atletismo. Vamos verificar o que vocês já conhecem sobre essa modalidade? Vamos lá então. O atletismo é um esporte composto por diversas provas de corridas, marcha, saltos e arremessos. De forma geral, suas disputas ocorrem em estádios, mas também há provas realizadas em vias públicas, como a marcha atlética e a maratona, que tem 42 quilômetros de extensão. É considerado um excelente esporte como base para outras modalidades, uma vez que suas habilidades básicas, correr, saltar e arremessar, estão presentes em muitos outros esportes. As provas do atletismo se dividem em provas de corridas, em provas de saltos e também em provas de arremessos. Nós vamos ver nas telas seguintes os tipos de corridas, de saltos e também de arremessos que são praticados nas competições do atletismo. Quanto à distância, as corridas são divididas em corridas de velocidade, que são aquelas que têm distâncias mais curtas, corridas de meio fundo e fundo, com distâncias intermediárias, corridas de resistência, com longas distâncias, incluindo aí a maratona, que tem a distância de 42 quilômetros no seu percurso, além da marcha atlética. As corridas de velocidade são aquelas que têm as distâncias mais curtas no atletismo. Destacamos aí as provas de 100 metros, 200 metros e também de 400 metros rasos. Detalhe é que nessas provas de velocidade, a largada do atleta se dá com o apoio dos pés nesses blocos de partida que vocês podem observar aí nas imagens. As corridas de fundo e meio fundo são consideradas no atletismo como corridas de distâncias intermediárias. Nessas corridas, os atletas não largam apoiados em blocos de partidas e também não largam em raias separadas, eles podem largar todos juntos. As provas de corridas com obstáculos ou corridas com barreiras exigem do atleta mais de um tipo de habilidade básica. Além de correr, o atleta também tem que ter a habilidade para saltar os seus obstáculos nesses tipos de corridas. A diferença básica entre esses dois tipos de corridas é que as corridas com obstáculos, os atletas percorrem maiores distâncias e não há somente barreiras, há outros tipos de obstáculos, como, por exemplo, um fosso com água para atrapalhar os atletas no percurso, como vocês podem ver aí na primeira imagem. Já na segunda imagem, nós vemos uma corrida com barreiras, na qual os atletas têm apenas que correr e saltar um tipo único de barreira. Esse tipo de barreira, caso o atleta toque, a barreira cai e o atleta pode continuar normalmente a sua corrida. Nas corridas de revezamento, cada equipe é formada por 4 atletas. Cada atleta percorre a mesma distância que os seus companheiros de equipe. Ao final dessa distância, ele entrega um bastão para o seu companheiro de equipe, que sairá a correr e também entregará mais à frente o bastão para outro companheiro de equipe. Esse tipo de prova requer muito treinamento, pois além da habilidade de correr em altíssima velocidade, os atletas têm que treinar a entrega e passagem do bastão, uma vez que caso eles derrubem ou deixem cair o bastão, a equipe estará desclassificada da competição. Vamos agora falar um pouquinho sobre as provas de saltos do atletismo?
No atletismo, existem 4 tipos de provas de saltos: salto em distância, salto em altura, o salto com vara e o salto triplo. Vamos ver o que nós conhecemos sobre cada um deles? Vamos lá! No salto em distância, o atleta corre por uma longa pista e salta numa caixa de areia para atingir a maior distância possível. No final da competição, o atleta que saltou a melhor marca é o vencedor da prova. O Brasil já teve grandes atletas nessa modalidade, com destaque para Malren Maggi. A brasileira saltou nas Olimpíadas de Pequim a distância de 2 metros e 4 centímetros e ganhou a medalha de ouro. No salto em altura, o atleta percorre uma pequena distância correndo e salta somente com a força das próprias pernas para superar um sarrafo que está colocado numa altura determinada. Detalhe: os atletas têm que ter uma grande habilidade para saltar e esquivar o seu corpo do sarrafo para não derrubá-lo. As alturas que os atletas alcançam é impressionante. O recorde mundial masculino pertence até hoje ao cubano Javier Sotomayor, que saltou a altura de 2 metros e 45, ou seja, mais alto do que o travessão de uma trave de futebol. No salto com vara, o atleta também tem que superar uma altura determinada em que está um sarrafo. Porém, nessa prova, ele tem a ajuda de uma vara feita de material sintético que vai ajudar a impulsionar o seu corpo para cima, para que ele supere a altura estipulada. O Brasil já teve grandes atletas nessa modalidade, com destaque para Fabiana Müller e para Thiago Braz, esse que vocês estão vendo aí nas imagens à direita, que foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. O salto triplo é o salto do atletismo mais complexo para sua realização, é o que tem o maior grau de dificuldade. Esse salto também proporciona o maior número de lesões nos tipos de salto do atletismo. O atleta percorre uma distância correndo e depois ele dá 3 saltos consecutivos alternando as pernas. Detalhe: do primeiro para o segundo salto, ele deve repetir o mesmo pé. Esse alto impacto é que muitas vezes pode causar uma lesão. O Brasil já teve excelentes saltadores triplos, com destaque para Jadel Gregório recentemente, que ganhou muitas provas internacionais, e também para João do Pulo, o João Carlos de Oliveira, que já faleceu. Ele foi recordista mundial do salto triplo na década de 1980, mas teve a sua carreira interrompida precocemente por conta de um acidente de carro no qual ele teve que amputar uma das pernas. Vamos falar agora então das provas de arremessos e lançamentos no atletismo. Nessa modalidade de provas, pessoal, os atletas lançam ou arremessam implementos, que são objetos, na maior distância possível. Para isso é necessário muita força e o uso da técnica adequada para cada tipo de lançamento. Os implementos ou objetos arremessados pelos atletas nesse tipo de prova são o peso, o disco, o dardo e também o martelo. Vamos verificar os tipos de lançamento, então? No arremesso de peso, o atleta segura o peso próximo ao seu pescoço, ao lado do seu rosto, e faz um movimento de rotação com o seu corpo dentro deste círculo que vocês estão vendo aí na primeira imagem. Completada essa rotação, ele vai arremessar o peso o mais distante possível. No final da prova, o atleta que arremessou o peso na maior distância é o vencedor da prova.
Assim como no arremesso de peso, na prova de arremesso de disco, o atleta também fará um movimento de rotação do seu corpo antes de atirar o seu implemento, o seu objeto, nesse caso, o disco. Como o disco é um pouco mais leve do que o peso, eles alcançam distâncias bem maiores do que na modalidade citada anteriormente. O dardo é uma espécie de lança que os atletas vão arremessar o mais distante possível. Esse esporte, essa modalidade, o lançamento de dardo, pode ter sido e foi provavelmente inspirado nos movimentos de caça com lanças que os ancestrais do Homo sapiens e também os indígenas realizavam. Nesse tipo de prova, o atleta percorre uma pequena distância em velocidade e atira o seu dardo, o seu objeto, o mais distante possível. Ele vai cair provavelmente tocando o solo numa angulação que vai fincar no solo, e aí o atleta que atingir a maior distância será o vencedor da prova. As distâncias no lançamento de dardo chegam a atingir a faixa de 80 metros. Finalizando as provas de arremessos e lançamento, nós temos o arremesso do martelo. Esse objeto estranho aí que tem um peso na ponta e um suporte para você segurar, além da alça para você atirar o mais longe possível. Nesse tipo de lançamento, o atleta faz várias rotações dentro dessa espécie de cerca e arremessa o martelo o mais distante possível. Como é um implemento pesado, no momento dessa prova, as pistas devem estar liberadas para que não cause nenhum acidente. E por enquanto é só, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. E esse vídeo, essa aula, fica à disposição de vocês aqui no canal, para vocês poderem assistir novamente sempre que vocês quiserem. Valeu? Até mais então, até a próxima aula. Valeu!